do CEPUAN, por falta de prestação de contas ou outro tipo de assunto, a gente não tem ciência. Quantas medições foram pagas? O senhor tem o total dos valores que foram pagos? R$1.009.333,99. Não, perdão, esse foi o valor medido, desculpa. O valor pago, R$794.296,40. Repetir novamente. R$794.296,40. Até a 12ª medição. A 12ª foi paga? Não. Foi até a 11ª, então? Eles pularam umas etapas de pagamento. Por quê? Desconheço. Quais etapas foram puladas? Então aqui eu sei. São dois convênios, né? FUNEF e CEPUAN. Do FUNEF, eles pagaram 9 medições. FUNEF, 9 medições. Isso. E da CEPUAN foram pagas 3 medições. Tem uma lá em cima. FUNEF 7, CEPUAN 3. Então, o total são 10. São 10 pagas e tem os... Duas as que já receberam. Foram 12 medições? Nós temos aqui 3 por parte do FUNEF, Tá. e uma por parte do CEPUAN. Então, foram 10 pagas, então tem 3 abertas. 4 abertas. 4 abertas? 3 do FUNEF e uma do CEPUAN. O CEPUAN é as calçadas? Asfalto. E a FUNEF calçada? Por que tem essas 3 abertas da FUNEF? A FUNEF não dá nenhuma explicação para vocês? O que a FUNEF fala para ele? Então, da mesma forma que vocês tiraram essas fotos, o FUNEF fez o mesmo relatório. Ele veio aqui e viu inúmeros defeitos. E o FUNEF, não sei se ele procurou a prefeitura para esclarecer sobre as causas ou não, mas de qualquer forma ele não se atentou às causas desse defeito. Então, muitos defeitos ali da Sabesp, mau dimensionamento, lugares por falta de manutenção que foram quebrados por cidadãos da cidade, isso foi levado em conta como falha da obra Gênio, o que não é verdade. Inclusive, o FUNEF questiona inclusive a falta de passarela na ponte, que é um item que não faz parte do contrato, nós não fomos contratados para esse serviço. Então, eu não sei, está havendo aí uma falta de esclarecimento, talvez, junto ao FUNEF, das causas desse defeito. Ele simplesmente vem aqui, tira a foto e coloca a culpa como se tudo fosse da obra Gênio, que não é verdade. Pelo que eu estou vendo aqui, a questão que foram feitas 12 medições. O ponto crucial que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte: por parte da prefeitura, dos engenheiros ou do próprio jurídico, até a 12ª medição, qual foi a notificação onde a prefeitura de fato disse que a obra não estava de acordo com o contrato feito entre a prefeitura e a obra Gênio? Ou até a 12ª medição não foi feita uma notificação específica dizendo que a obra não estava de acordo? Nós recebemos aqui no dia uma notificação. A gente vai tentar localizar aqui, mas foi agora recentemente uma notificação dizendo que não estava de acordo, que também incluía vários defeitos que não eram de nossa responsabilidade. E nós respondemos isso prontamente à prefeitura. Essa notificação ela se deu após a paralisação? Não, foi recentemente. Então, depois que a obra já tinha parado a obra. No curso da obra, enquanto a obra estava sendo realizada, em algum momento a prefeitura notificou a Obragem, eu digo, nessas 12 medições a obra estava ativa. É isso? Nessas 12 medições, em algum momento jurídico, a prefeitura, por parte dos seus engenheiros, tanto o setor de obras como o jurídico, notificou a Obragem reclamando de possíveis irregularidades na obra? No curso da obra.
A gente recebeu uma notificação, eu estou tentando localizar aqui, mas acredito que seja de novembro de 2011, certo? Com algumas notificações na calçada, né, de defeitos na calçada, que a gente também corrigiu, na época a gente corrigiu todas elas. Tá. Foi a única notificação, então. Depois disso a gente recebeu uma agora recentemente, datada de 14 de maio de 2012. Porque, na verdade, a Obragem deixou a obra quando? Bom, a Obragem não deixou a obra, na verdade. Né? A gente continua com serviços a serem executados, né? A gente simplesmente paralisou por questão de pagamento. Entendeu? Então, que fique claro que a obra ainda está em curso. Então, a gente tem alguns defeitos para serem corrigidos e alguns serviços ainda a serem executados e medidos. Quando vocês falam que a obra está em curso, fica uma dúvida assim, mas a execução está paralisada. A obra pode estar em curso, o contrato pode estar vigente, mas a obra em si está paralisada. Vocês não mantêm no momento em campo nenhum funcionário trabalhando, é isso? Sim, por uma questão abordada pelo Carlos. Essa questão dos pagamentos, a Obragem tem alguma notificação dizendo à prefeitura que iria tirar o pessoal de campo em virtude de não pagamento? Vocês notificaram a prefeitura? Isso não foi notificado, mas foi registrado em ata de reunião em dezembro, quando venceu o prazo, inclusive, da obra, que a prefeitura não queria adiantar o prazo e a gente iria, então, entrar na justiça a respeito dos pagamentos. Em ata de reunião junto com a prefeitura. E essa ata o senhor tem aí, não? Sim. Tá. Então, você tem que pedir uma cópia dessa ata também. Ou seja, a prefeitura foi avisada, então, que iria haver a paralisação da obra e foi registrada em ata em conjunto com os funcionários da prefeitura. Sim. Em dezembro de 2011. Sim. Ou seja, quem participou dessa reunião? O senhor Hélio, Márcio José Ildefonso e Valquíria. Somente os três. O jurídico participou? O doutor Paulo, alguém do jurídico participou? Participou Valquíria de Oliveira Carmo. Valquíria, doutora Valquíria. Prefeita, participou da reunião? Não, ela foi apresentada pelo Márcio, chefe de gabinete. O Márcio era o representante da prefeita na reunião. O contrato, voltando um pouquinho atrás no contrato, o contrato compreendia a troca de todas as vias da Avenida Juscelino Kubitschek? Não. Se me permite uma correção, as medições foram feitas 12 medições, mas por parte do FUMEF, e 4 medições por parte do CEPRON. Então são 16 medições no total. E quantos pagamentos? O FUMEF realizou
9 pagamentos e CEP-UAN realizou 3 pagamentos. Realizou 12 medições. E CEP-UAN 4. O engenheiro Ildefonso, em suas declarações, diz o seguinte. Quantas? São 4 CEP-UAN. FUMEF 12. E pagas? Pagas pelo FUMEF 9. CEP-UAN 3. Ele declara para essa comissão que, em relação às fotos que foram apresentadas para ele aqui, ele tem conhecimento dos problemas e que fica chateado com a qualidade do serviço prestado, né? E pelos problemas detectados que foram apresentados pela Obragem. E que ele solicitou a correção, que a parte do asfalto e a calçada, asfalto era acabamento e rejunte, que além de outros problemas foram solicitados correções. E que também, ele nos falou que por parte das calçadas, a má qualidade do material empregado. Ele disse aqui à comissão que alguns pontos das calçadas foram o material que foi empregado era um material de má qualidade, que faltou material na questão da fundação das calçadas. A pergunta o que ele declara aqui, a questão do rejunte, a questão do material empregado nas calçadas, foram de acordo ou não? Bom, a respeito do rejunte, eu tenho fotos e evidências de que foi feito o rejunte. Eventualmente pode ocorrer que algum ponto onde haja queda d'água ou descarga d'água de residência, o rejunte tenha sido carregado pela água da chuva, mas que ele foi executado em toda a extensão. Talvez em alguns pontos seja necessário usar aí alterar o projeto para uma massa de cimento, talvez, para que não haja ou não volte a levar o rejunte seja levado novamente. A respeito da execução da calçada, ela foi executada de acordo com o projeto feito pela Prefeitura, que prevê simplesmente a compactação do solo existente, um berço de areia para assentamento do bloquete, o que é o piso intertravado. Então foi executado de acordo. Pode ser que em alguns pontos talvez fosse necessário um reforço, o que não estava previsto em projeto. O engenheiro, ele diz o seguinte, que fazia apontamentos verbais no momento da vistoria diretamente ao engenheiro solicitando as correções por meio da prefeitura. Que o engenheiro responsável pela obra é o Fábio, que foi feito apontamentos também por escrito ao engenheiro Fábio. Foi feito por parte do Ildefonso algum apontamento por escrito? Somente as notificações citadas aí. Ou seja, ele não diretamente, o engenheiro Ildefonso em nenhum momento fez no decorrer da obra, não posteriormente à paralisação, no decorrer da obra, em algum momento ele fez algum apontamento por escrito ao senhor? Não. Ele também diz que faltava tratamento com brita graduada, que na verdade foi substituído por bica corrida. Isso é verdade? Não. Ele também diz aqui que as guias boas foram reaproveitadas, que a pedido dele e do secretário Hélio era para que trocasse as guias ruins e deixasse as boas. Que o depoente questionou, que eles mesmos questionaram a empresa por diversas vezes para cumprir o contrato, ou seja, ele disse que vocês não trocaram as guias que foram solicitadas por eles. Não, como eu disse, nem todas as guias eram para ser trocadas, somente as que estivessem ruins, e foi o que foi feito. Ele diz também que ele hoje não atestaria a capacidade técnica da empresa, em razão dos péssimos serviços prestados na prefeitura. Em algum momento, o engenheiro Ildefonso disse a vocês, no pátio, no campo, nas vistorias que ele fez com o engenheiro Hélio,
que o serviço que estava sendo prestado para a prefeitura estava péssimo, era de péssima qualidade? Como eu disse no início, quem acompanhava em campo com maior frequência era o Hélio. O Ildefonso, pouquíssimas vezes eu me encontrei com ele na obra. E o engenheiro Hélio, em algum momento, também fez algum comentário dizendo que a capacidade técnica de vocês não estava de acordo, que vocês não estavam executando o trabalho de uma maneira técnica e que os serviços eram péssimos? Não. A Obragem notificou a Sabesp para que a Sabesp fizesse as correções que vocês entendiam que faltavam na obra? A notificação, o nosso relatório foi entregue à prefeitura, para que ela tomasse providências a respeito do assunto. E o que vocês entendem que faltou por parte da Sabesp na obra? A Sabesp deveria ter deixado a calçada e a rua da forma como ela encontrou. E ela fez a alteração que ela precisava fazer e simplesmente deixou o buraco atrás, não corrigiu, deixou do jeito que ela achou. Depois que ela resolveu o problema dela, ela deixou de fazer a correção necessária. Esse assunto consta no livro de ocorrências da obra, não? Isso consta no livro de ocorrências, foi entregue na prefeitura à época que ela estava executando, foi tirado fotos, foi entregue um relatório fotográfico, protocolado na prefeitura, dizendo que aquele tipo de serviço iria prejudicar a qualidade do asfalto. O senhor tem esse documento aí? Sim. Eu gostaria também de pedir uma cópia, porque aqui os engenheiros dizem que eles fizeram por parte deles, né, por conta da própria prefeitura, uma comunicação à Sabesp, que até hoje não foi entregue a esta casa, encaminhando pedido de correção. E a Sabesp também foi ouvida e disse que ela fez o que fez por conta própria, porque na verdade a prefeitura não solicitou o que era devido. Há uma contradição do que a empresa diz e há uma contradição do que a prefeitura fala também, a Sabesp. Então não dá para saber exatamente quem solicitou a quem essa alteração, né? Então por isso que eu gostaria de pedir uma cópia, para que possa ficar claro que vocês solicitaram à prefeitura que pedisse a Sabesp as correções. Porque, na verdade, o engenheiro Ildefonso e o engenheiro Hélio não têm nem conhecimento do livro. Eles nem sabiam que havia um livro de ocorrência, que foi dito por essa comissão, e que eles também nunca viram esse livro de ocorrência. Na verdade, esse livro ficava de posse da empresa, após ter sido informado por essa comissão, eles nos disseram que esse livro ficava com de posse da empresa. Mas eles não sabiam informar se essas ocorrências da Sabesp ou outras que houveram na obra se constavam no livro de ocorrência. Não souberam nos informar, não sabiam, né? Então, essa comissão está sendo informada agora a respeito dessas ocorrências, e isso serve como defesa da própria empresa, porque a empresa possa responsabilizar quem é devido, né? A questão dos carros, os caminhões, os próprios carros, que estavam estacionados ou passavam por cima da calçada, a Obragem fez alguma notificação por escrito para a prefeitura comunicando os defeitos que poderiam trazer, os danos que poderiam trazer à obra? Sim. Também vocês poderiam fornecer uma cópia? O engenheiro também Ildefonso nos disse que a questão dos buracos na Juscelino Kubitschek foi uma falha da empresa por falta de compactação. O que vocês têm a nos informar a respeito disso? Não, os buracos eles foram causados porque o serviço está inacabado, na verdade. Então, a gente fez uma camada de asfalto, que ela tem uma granometria maior, que ela é porosa, que permite a infiltração da água, né? Então, por ser um ponto, os buracos se deram principalmente no ponto mais baixo, que é onde a água infiltra. Isso aí é um serviço, como eu disse, inacabado, a gente vai corrigir, e depois que o serviço for completo, com a capa final, isso não ocorrerá novamente. Para encerrar essa questão do engenheiro Hélio e do engenheiro Ildefonso, eu queria perguntar para vocês, aos seus representantes, se
se em algum momento o engenheiro Hélio ou o engenheiro Ildefonso condenou a obra, no sentido de que as calçadas não estavam de acordo com os projetos, o asfalto não estava de acordo, os bueiros não estavam de acordo. Em algum momento, enquanto estavam sendo feitas essas 16 medições, nos quais foram pagas 12 medições, eles negaram, ou fizeram algum laudo contestando o trabalho que foi realizado? Bom, como a gente disse, foram pagas 12 medições. Essas medições só são liberadas pelo convênio desde que aceitas pela prefeitura através de um laudo de engenheiro. Então eu diria que se esse dinheiro foi pago é porque ele aprovou a obra. Em algum desses laudos, havia alguma ressalva por parte dos engenheiros, no sentido de que estamos aprovando essa medição, mas com uma ressalva de que o serviço, por exemplo, da calçada, ou o serviço da guia, ou o serviço da sarjeta deverá ser retificado, alterado, modificado, ou não? Simplesmente ratificaram o que foi entregue pela empresa. A Obragem não tem acesso a esse laudo, porque ele é uma relação do FUMEF com a prefeitura. E o FUMEF não se relaciona com a empreiteira e nem a prefeitura repassa as correspondências. Então a gente não tem conhecimento. Ou seja, provavelmente isso não houve, porque senão, como foi dito pelo próprio engenheiro, não teria sido feito o pagamento. Provavelmente estava de acordo com o que foi apresentado pela empresa. Subentende-se que, em não havendo nenhum questionamento, ele é aceito e pago. Agora, a pergunta é, por parte da prefeitura, para o senhor engenheiro, para os representantes da empresa, não foi feita nenhuma notificação no decorrer da obra, colocando defeitos na obra, a não ser verbal, no campo. Por escrito, vocês têm alguma cobrança veemente a respeito do que estava sendo feito? Como eu disse, a gente recebeu uma notificação em novembro a respeito das calçadas, a gente corrigiu todas essas pendências, ele liberou o pagamento depois disso, que estava preso por falta dessas correções. Aí a gente recebeu mais uma agora em maio, com alguns apontamentos que tem responsabilidade da Obragem e a maior parte tudo responsabilidade da Sabesp e de outros motivos que não tem nada a ver com a gente. Então, só recapitulando, na verdade, assim, foi feita uma notificação por parte da prefeitura quando as calçadas praticamente estavam prontas, para que fossem feitas algumas correções, no qual eles haviam retido um pagamento, vocês estiveram no campo, fizeram as correções e aí foi liberado os pagamentos desse pagamento que faltava. E a pergunta é, a obra já estava conclusa dos calçamentos? Já estavam todos entregues? Sim, quando foi feitas as correções, a parte da calçada estava concluída. Ou seja, na verdade, se foi solicitado, as correções foram feitas, eles não teriam por que reclamar a questão das calçadas. Hoje eles jogam a culpa à empresa, dizendo que a empresa não usou o material adequado, diz que a empresa não compactou, diz que a empresa não usou a pedra que seria necessária e não fez os rejuntos. É isso que eu gostaria de entender, porque se a empresa hoje cometeu todos os delitos, antes não cometeu nada, estava totalmente de acordo, né? Então, se a empresa antes estava de acordo, por que deram a vistoria quando estava concluso e entregue a calçada? Ou seja, praticamente a parte das calçadas vocês entregaram. A empresa entende que a obra da calçada foi entregue e que houve a validação por parte da prefeitura na questão das calçadas. A parte da calçada foi concluída em dezembro, foi solicitado algumas correções que foi prontamente atendida. Ele liberou algumas medições, restando apenas 3 a serem pagas, e alguns defeitos podem ter surgido após as correções. Inclusive a questão da Sabesp, que ela mexeu após as correções. E esses defeitos que hoje estão sendo mostrados nas fotos dos relatórios, mas que não tem a ver com a Obragem. Eu gostaria de dizer o seguinte: a prefeita deu uma entrevista no jornal de nome TEA Jornal, que a empresa
não tinha garantias financeiras para a conclusão do projeto. E ela disse que se ela soubesse que a empresa não tivesse garantias para poder participar, que ela não deixaria a empresa participar do edital, né? E que a empresa não tem capacidade financeira para realizar a obra por completo. A empresa não tem capacidade financeira, a empresa não tem capacidade para poder participar desse tipo de obra, calçada e pavimentação da justiça do chefe. De forma alguma, a empresa tem capacidade sim, tanto é que todo contrato de prestação de serviço é solicitado uma garantia financeira por um banco de mercado, no mercado, para dar garantia à obra. Toda solicitação de garantias foram apresentadas, a empresa tem capacidade financeira sim, só que nós não temos condições de tocar uma obra onde nós não temos o repasse, não temos os pagamentos, né? Como o próprio engenheiro Fábio falou. As notificações foram dadas em novembro, nós corrigimos até dezembro, eles fizeram pagamento para nós em novembro, fizeram 3 pagamentos de uma única vez. Depois desse pagamento de novembro, fizeram mais 3 pagamentos, mais 4 pagamentos, perdão, mais 6 pagamentos no mês de março. Então, se tivesse algum problema, será que teriam pago a gente em março? Depois dessas medições, estavam 4 em aberto. Então, ou seja, nós temos hoje em aberto com a Prefeitura 215 mil reais de medições feitas, né, e não pagas. Ainda tem um saldo de aproximadamente 100 mil reais a medir, a pagar ainda. Nós paramos a obra por falta exclusiva de pagamento da Prefeitura, não por falta de condições financeiras da obra de tocar a obra. Até porque a obra se vocês precisarem no mercado, até nas prefeituras em volta aqui da região, você vai ver que nós temos outras obras em andamento, né? Só que nós não temos condições, e a lei nos garante esse direito de parar a obra por falta de pagamento. O que nós não entendemos? Entregamos, fizemos tudo o que tinha que ser feito e não recebemos. É o FUMEF que não tem recurso? É o CEPUAN? Isso não é problema nosso. Nosso contrato é com a Prefeitura. Se for da Prefeitura prestar conta para que esse repasse seja feito, ela tem que fazê-lo, né? Agora, nós só agimos diante do que a lei nos permite. Falta de pagamento, nós temos direito de pagar a obra. A prefeita deu uma entrevista ao jornal dizendo o seguinte também, que a empresa argumenta que o pagamento pelas medições realizadas não foram feitas. Porém, essas medições são questionadas pela Prefeitura com base no laudo técnico pelo convênio. Pelo que ela diz aqui, ela não efetuou, quando houve o questionamento, ela parou de pagar. E pelo que foi dito pela empresa, a obra ela parou de ser realizada em dezembro, mas mesmo assim, em março, ela efetuou 4 pagamentos. 6 pagamentos. Ou seja, mesmo após a paralisação, ela efetuou 6 pagamentos em março desse ano. Não, nós não paramos a obra em dezembro. Após a conclusão, ela fez mais 6 pagamentos. Tá, e a obra, na verdade, parou quando? A gente terminou a parte do FUMEF em dezembro, Tá. e depois a gente continuou até fevereiro, no final de fevereiro, com a parte do CEPUAN e o asfalto. Tá, ou seja, a empresa estava presente no município até fevereiro de 2012. Posteriormente a isso, havendo a paralisação por falta de pagamentos, mesmo assim, em março, ela efetuou 6 pagamentos para a empresa. Esses pagamentos feitos em março eram referentes a meses anteriores. Ou seja, mas ela não segurou o pagamento. E ela também não notificou. A pergunta é a seguinte: a empresa recebeu por parte do jurídico, nesse período de fevereiro, tá, da paralisação das obras, a partir de fevereiro por falta de pagamento, deixar bem claro que a empresa está testando, alguma notificação de multa por paralisação diária da obra, que consta o contrato? Nós recebemos uma notificação em maio, mas que não fala de multa. Tá. Essa notificação de maio também, ela fala que a empresa está inadimplente com o contrato e que a partir de agora está sendo aplicada uma multa diária ou global contra a empresa? Não.
gostaria de comentar a respeito desses comentários no jornal, que essas informações são infundadas e caluniosas. A empresa está estudando aí talvez a possibilidade de pedir, inclusive, indenização a respeito desse pronunciamento. Aqui a prefeita também diz que o relatório da auditoria indica craquelamento nas calçadas ou serviços técnicos pontuais de má-feitoria. A prefeitura enviou uma notificação de advertência ao Bragem, informando as diversas irregularidades, segundo o que está no contrato firmado. A empresa era a única responsável pela qualidade e perfeição do serviço em caso de má qualidade técnica. Se vê obrigada a refazer. A empresa já foi advertida caso eventualmente a obra pode ser multada, ou seja, não foi. Pode ser. Ter a suspensão temporária do direito de participar dessas ações por 2 anos, inclusive ser declarada inidônea para listar o contrato de administrações públicas, municipais, estaduais até com a não. A obra possui o valor global de 1.123.220 fixo e irreajustável. Ou seja, o contrato realmente é de 1.123.000? Sim. Mas a prefeitura foi veemente nessa questão de notificá-los no decorrer da obra dessas irregularidades. Quero dizer aqui que ela notificou que a empresa que foi contratada provavelmente aqui pelo CEPUAN, pelos convênios, para que custodiasse além da prefeitura, notificou vocês da má qualidade da obra. Ela bate na questão da má qualidade da obra, que foi feita de uma maneira errônea, má qualidade. Então eu pergunto, eu não quero questionar a qualidade ou a má qualidade, mas eu quero saber se o jurídico ou o setor de obras, no tempo devido, notificou, porque pelo que foi feito aqui, ela liberou vários pagamentos para a empresa. Ela liberou 12, foram 16, ela liberou 12 pagamentos e até inclusive após a entrega das calçadas que se deram em dezembro, os pagamentos puderam ser feitos até março, porque se eu vejo que eu tenho uma má qualidade de serviço prestado em dezembro, no qual eu recebo a calçada e eu não retenho os pagamentos e libero os pagamentos para serem feitos em março, eu poderia ter retido os pagamentos em dezembro e não ter efetuado, se eu entendesse que a péssima qualidade do efetuado no serviço não está de acordo com as normas do contrato. Ou seja, ela efetuou os pagamentos após a entrega da obra em dezembro, ou não? Nós fomos notificados, como eu disse agora, em 14 de maio. Até então a gente já tinha recebido boa parte da calçada. E os relatórios, como eu disse no princípio, o relatório que ele aponta os defeitos, mas ele não analisa a causa. E a prefeita generaliza a causa como se tudo fosse do Bragem. E como eu disse, existem os defeitos, mas eles não foram causados pela má qualidade do serviço, mas sim por intervenções da SAPESP, falha no dimensionamento e alguns defeitos que acredito que seja da população, para a população, falta de manutenção do que foi entregue à prefeitura. Já que a prefeita critica tanto a Bragem, eu queria perguntar para vocês se a prefeita vistoriava a obra e se em algum momento a prefeita, ao senhor engenheiro, ao senhor representante da empresa, se ela fez qualquer apontamento aos senhores dos defeitos que ela hoje aponta após a aparição da obra. Eu queria saber se ela, por escrito verbal, esteve na obra condenando qualquer serviço que foi feito até dezembro de 2011. Como eu disse, eu acompanho a obra desde setembro de 2011 e até então eu não fui apresentado ao prefeito. Ou seja, o engenheiro da obra não conhece a prefeita que contratou a empresa para fazer a obra. É isso, então? Eu queria perguntar se o senhor tem conhecimento de uma comissão fiscalizadora da obra. Se houve alguém de uma comissão que foi criada por questão do edital e essa comissão ela tinha a obrigação de fiscalizar a obra. Eu gostaria de saber do senhor se em algum momento houve uma comissão de fiscalização no canteiro de obras. A princípio, os únicos fiscais que eu conheço são o Hélio, o Ildefonso e o estagiário que acompanhou a gente. São as únicas pessoas que eu conheço como fiscais da obra.
Eu também gostaria de perguntar, que foi dito pelo representante da parte jurídica da Prefeitura, sendo que a ocasião é a última vez que reuniram, que todas as vezes que a obra foi paralisada, houve um chamamento da empresa por meio de notificação. Todas as vezes que a obra foram paralisadas, o setor jurídico da Prefeitura chamou a empresa para uma reunião ou notificou a empresa em todos os pontos, todas as vezes? A gente recebeu notificações em 14 de maio. Até então não recebemos ainda. Antes de 14 de maio, a empresa nunca foi notificada ou chamada pelo setor jurídico da Prefeitura? Não. A questão de aditamento, foi feito um aditamento por parte da Prefeitura junto à obra G? Foram feitos aditamentos de prazo. Por quê? Até pela própria questão financeira. Como a gente não vinha recebendo, a gente suspendeu a obra e foi necessário aditamento de prazo. Quantos aditamentos foram feitos? Dois. Não temos aditamentos, não? Não tem. Se essa comissão solicitar, vocês teriam como nos entregar posteriormente? Sim. Em algum momento a empresa pediu um aditamento onde usou como justificativa chuvas no município? Como eu disse, eu acompanhei desde setembro, eu participei de um aditamento só. E esse aditamento não foi alegado, eu não me lembro do qual foi o motivo, precisaria verificar. Mas, na verdade, no qual o senhor tem conhecimento, esse aditamento foi feito por questão de falta de pagamento? A questão é que não foi liberado o pagamento, a empresa suspendeu a execução dos serviços e conforme o pagamento foi efetuado, a gente voltou a executar a obra. E por isso houve a necessidade de aditamento de prazo. O senhor tem uma ideia de, o senhor se recorda de quantas reuniões foram feitas com atas que foram celebradas na Prefeitura com o engenheiro Hélio e Delfonso? Quantas reuniões vocês fizeram desde o início das obras? Eu tenho aqui comigo 2 atas. Ou seja, no decorrer da obra só foram feitas 2 reuniões com 2 atas. Oficialmente com ata de reunião, sim. Foram feitas outras reuniões, porém informais. Por intermédio do senhor engenheiro, senhor representante da empresa, em algum momento a empresa, nessas reuniões, estiveram reunidos com o doutor Paulo Bittencourt, representante do setor jurídico da Prefeitura? Nós estivemos reunidos agora em maio, não recordo exatamente a data, acredito que seja 22 de maio, acredito. Nessa data a gente esteve reunido pela primeira vez. Ou seja, o setor jurídico, na pessoa do Dr. Paulo, se reuniu com a comissão por uma única vez em maio, após a paralisação das obras. No decorrer das obras, ou nas outras reuniões que foram celebradas lá, o setor jurídico nunca participou. Como eu disse, a doutora Valquíria esteve presente em uma dessas reuniões. Somente a doutora Valquíria em uma das reuniões. Correto. O representante do setor jurídico da Prefeitura diz aqui que foram detectados defeitos pelo fiscal do convênio, que a Prefeitura tomaria providência à sua Sabesp
e a empresa em relação aos demais problemas, para que fossem aprovados pelo convênio. Que em razão desse fato não houve pagamento à empresa, porque esta razão era para as obras, alegando que só retomaria após o pagamento, que notificou a empresa para retomar imediatamente a obra, sob pena de chamada da segunda colocada para concluir os trabalhos. Vocês receberam por parte do jurídico alguma notificação dizendo que era para vocês retomarem os trabalhos imediatamente após a questão do problema que vocês tiveram com a Sabesp? E que, sobre a alegação que, se vocês não retomassem o serviço, eles chamariam a segunda colocada na concorrência? Na licitação, perdão. Essa informação não. Aqui também o juiz diz o seguinte, que o calçamento deveria suportar o tráfego de veículos, não necessariamente transportado ao comerciante. Aqui o jurídico diz, dá uma alegação que a obra feita deveria suportar os caminhões e os carros que andam em cima das calçadas. Essa seção que foi calculada pela prefeitura, projetada pela prefeitura, não suporta o tráfego de caminhões. Ou seja, pelo que o senhor está me relatando, os cálculos feitos no projeto pela prefeitura estão em desacordo com o que hoje eles cobram da Obragem, que a fundação deveria ser feita de uma maneira diferente, ou ter sido exigido da empresa um outro tipo de trabalho para poder suportar carros e caminhões em cima das calçadas. A prefeitura deveria ter previsto que iria ter tráfego de caminhões e nesses locais ter feito um reforço de subleito, o uso de rachão, algum outro material que fosse adequado ao tráfego de caminhões, o que não foi feito. Ou seja, não constava do projeto material que pudesse suportar caminhões ou carros em cima das calçadas. Não, o que está no projeto que foi feito pela prefeitura é uma calçada para pedestres. O representante do jurídico disse também que foi feita uma notificação ao Obragem, mas estão todas à disposição da prefeitura, que a empresa respondeu à notificação dizendo que não, respondendo que não concordaria com essa notificação, que não houve concordância por parte da empresa na notificação com as justificativas apresentadas, né? E que por essa razão foi aplicada uma multa. A prefeitura diz aqui que notificou a Obragem para que a Obragem retomasse a obra e alegando algumas justificativas, porque, em razão do próprio contrato assinado, e que a resposta da Obragem para a prefeitura não estava satisfatória e que nessa posição a prefeitura aplicou uma multa à Obragem. Foi feito isso? Eu desconheço a multa. Após a notificação que foi feita em maio pelo setor jurídico, ou seja, a primeira notificação, única e exclusiva, houve mais alguma? Houve alguma reunião após essa notificação ou não?
Após a notificação, a empresa respondeu prontamente também por escrito, protocolou na prefeitura e veio pessoalmente conversar com o jurídico. Foi na ocasião onde a gente se reuniu com o Dr. Paulo. E o que ficou resolvido dessa reunião? Bom, praticamente o que estava escrito no relatório, a gente não concordava com a maioria dos defeitos apresentados e que aquilo que fosse de nossa responsabilidade nós iríamos corrigir. Por parte do auditor do convênio, houve alguma notificação para a empresa? O convênio não se comunica com a empresa. Não houve também nenhum documento emitido pelo auditor para a empresa, notificando a empresa após a paralisação da obra? O senhor fala dos FUMEF? Sim, dos órgãos. Não recebeu nenhuma notificação. Porque existe uma empresa responsável pela fiscalização. Ela notificou em algum momento a empresa após a paralisação ou não? Não. Aqui ele também diz que houve vários apontamentos dentro das 8 medições em relação a defeitos ou falhas de execução da obra. E que foram solucionados tanto que houve pagamento mediante autorização do próprio auditor do convênio. Houve algum apontamento por escrito nessas 8 medições que vocês possam nos apresentar por parte da prefeitura? Nós recebemos o relatório, como a gente disse, em dezembro, e a gente corrigiu essas irregularidades para poder receber essas medições. Ou seja, no decorrer da obra não houve somente uma notificação em dezembro, quando da entrega da obra. Da via final da calçada. Uma notificação em dezembro a respeito das calçadas e outra agora em maio a respeito das calçadas e do asfalto. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, só para que eu pudesse. A última notificação por parte do jurídico, qual foi a data? 14 de maio de 2012. E a reunião se deu, a última reunião? 23 de maio de 2012. Ou seja, quando o jurídico esteve para ser ouvido nessa comissão, o jurídico já sabia da posição, da disposição da empresa de voltar ou não para retomar a obra. Porque o jurídico foi ouvido aqui no dia 13 do mês de junho. A própria empresa ela declara que os pagamentos são feitos pelo convênio, né? Que só liberam o valor após a conferência e aprovação dos serviços. Ou seja, assim, diante do impasse com a empresa, o que a empresa espera resolver dessa questão? Qual é o posicionamento da empresa? Nós estamos dispostos a retomar os trabalhos, fazer todas as correções pertinentes à Obragem, mas tudo isso mediante aos pagamentos. Hoje nós temos em atraso R$215 mil desde março, né? O que nós podemos fazer para solucionar essa situação? Nós não pedimos um pagamento integral, paga metade, a gente retoma a obra.
A gente está disposto a retomar a obra, só que nós não temos condições, estamos agindo diante da lei, né, de paralisação por falta de pagamento. Acho que ninguém trabalharia de graça. Nós sabemos que o convênio demora, os repasses demoram, mas tudo que está sendo causado, todos esses problemas aí, eu acho que a prefeitura ela poderia intervir junto aos convênios para a liberação dessas verbas. Eu não sei se falta prestação de conta por falta deles. A gente não sabe o que acontece. Eu acredito no seguinte: se o convênio foi firmado e foi dito que tem verba, então não é falta de verba. É isso que nós entendemos. O dinheiro existe, por que ele não vem? Então, o que está sendo informado é que a prefeitura alega que os laudos não foram aprovados, que a obra não foi feita de acordo, então que os pagamentos não são liberados, porque o que foi feito, as medições não estão de acordo. O que a empresa tem a dizer a respeito disso? Como a gente disse desde o início, nós vamos fazer as correções necessárias. Agora a prefeitura também tem que... Não adianta a obra corrigir o que ela tem a responsabilidade se a Sabesp não fizer a parte dela, se a prefeitura não fizer a manutenção necessária daquilo que foi entregue de acordo, que depois veio a causar defeito. De qualquer forma, essa medição não vai ser liberada enquanto ela não tomar as providências. Então, a Obragem vai corrigir a parte dela, ela vai se responsabilizar por isso. Só que se a prefeitura não cobrar essa Sabesp, a correção, e fizer a parte dela, os pagamentos continuam bloqueados, porque o FUMEF ou o CEPUAN não vai aprovar enquanto não tiver 100% resolvidos esses problemas. Então, a gente precisa juntar forças junto com a prefeitura, ela fazer a parte dela e a Obragem vai fazer a parte dela de qualquer forma. A minha pergunta final seria o seguinte: mesmo que haja apontamento por parte da FUMEF ou CEPUAN, a prefeitura, eu quero saber exatamente, a partir do engenheiro Ildefonso e engenheiro Hélio, na ocasião da entrega das medições, eles fizeram qualquer apontamento? Porque se houvesse apontamento por parte da prefeitura no momento que foi entregue, ali não dependeríamos hoje dos órgãos competentes. A própria prefeitura já poderia ter feito o apontamento quando da entrega. Eu quero saber se naquele dado momento, por parte da fiscalização da prefeitura, que era a principal responsável e a principal interessada no assunto, se houve qualquer apontamento naquele momento. Porque após a discussão, quem está certo e quem está errado, o que eu quero saber se por parte de quem deveriam fazer a fiscalização devidamente, foi feito apontamento. Foi feito apontamento e foi corrigido, e depois disso foi pago uma parte. Ficou faltando o restante 3 medições da calçada. Ou seja, a prefeitura, após as correções, ela entendeu que as correções estavam de acordo com aquilo que ela solicitava. A prefeitura liberou a calçada, ela entendeu que o trabalho estava feito por completo, que estava de acordo com o projeto assinado. Ela liberou parcial, restando, não sei porquê, 3 medições que ficou pendente em pagamento. Mas o que ela alegava nessas 3 medições? Quais eram as coisas que faltavam? Na verdade, ela pagou as 3 que estavam mais atrasadas. As que foram entregues recentemente, ela aguardou, acredito, para ver se poderia posteriormente dar algum problema ou não. Essa última reunião que foi feita com o jurídico, e onde a empresa fez a proposta para a liberação dos 215 mil total ou parcial, qual foi a posição do jurídico e da parte do setor de obras da prefeitura? Posição a respeito do quê? A empresa alega que está retido 215 mil reais. E a empresa propôs pagamento total ou parcial para que ela pudesse retomar a obra. Qual é a proposta da prefeitura em relação a isso? A prefeitura alega que o convênio não repassou o dinheiro, por isso ela não pode pagar. Ela joga a responsabilidade sobre o convênio.
mas ela entende que a obra está de acordo, que por parte da prefeitura ela poderia liberar? No último relatório que ela mandou, como eu disse, um monte de irregularidade, mas que na reunião a gente esclareceu, e o Hélio sabe disso, o Hélio e o Ildefonso sabem, que a maior parte dos apontamentos não é de responsabilidade da Obragem. Então isso foi deixado bem claro, que a Sabesp tem que fazer a parte dela, a prefeitura tem que fazer a parte dela e a Obragem tem que fazer a parte dela para que o problema seja resolvido. Mas a prefeitura reconhece a parte dela, ela reconhece que a Sabesp tem uma parte que arcar com uma parte dessa questão, e a prefeitura reconhece em ata isso, ou não, só verbalmente? Nessa reunião não foi feita uma ata, mas como o senhor mesmo pronunciou que ela enviou uma comunicação à Sabesp para que tomasse providências, eu acredito que ela reconheça que existem falhas de responsabilidade da Sabesp, tanto que ela comunicou à Sabesp, apesar de não ter apresentado evidências, ela informa que ela já comunicou à Sabesp a respeito da necessidade de correção. Bom, eu só gostaria de novamente solicitar as cópias, então, para que nós pudéssemos juntar nos autos. A pretensão da empresa, na verdade, seria retomar a obra, então. É isso que eu gostaria que vocês deixassem claro, ou não, e que pudesse, mais uma vez, deixar clara essa comissão, se o jurídico aplicou alguma multa até o presente momento à empresa, através de alguma notificação, seja essa multa diária ou global, e se houve alguma execução da questão do contrato, se vocês receberam judicialmente ou extrajudicial alguma notificação a respeito do não cumprimento do contrato que a prefeitura alega. Bom, a Obragem está disposta a retomar as obras, sim, mediante as condições colocadas, né? E que nós não recebemos nenhuma notificação, nenhum tipo de multa referente à não execução de qualquer trabalho que eles aleguem não serem satisfatórios. A Obragem, por si, ela ingressou com alguma ação judicial contra a prefeitura ou não? Ainda não. Eu gostaria de encerrar fazendo a última pergunta. A Obragem entende que o serviço que foi realizado no município está de acordo com o que foi celebrado em contrato ou não? Perguntar o seguinte: no decorrer da obra, até dezembro, os engenheiros Ildefonso e Hélio entendiam que a obra estava de acordo com o contrato celebrado? A Obragem afirma que a obra foi executada dentro dos padrões de qualidade e a prefeitura, mediante a comprovação do pagamento, aceitou os serviços executados. Obrigado. Eu gostaria de dizer que essa comissão está satisfeita e que, se houver necessidade novamente, nós faremos um novo convite à empresa, e eu queria deixar aberto para que a empresa pudesse fazer suas considerações finais e que, posteriormente, as medidas que forem adotadas por essa comissão serão informadas à empresa Obragem. Obrigado. Eu gostaria de agradecer em nome da Obragem e dizer que a gente está inteiramente à disposição, né, para ser convocado em outras ocasiões para esclarecer o que for necessário. A Obragem quer finalizar a obra, fará as correções necessárias e cumprirá o contrato conforme ele foi firmado, estando à disposição para qualquer esclarecimento que for necessário. Obrigado. Bom, pegar a cópia, né? Esses copos tira para nós, para indicar também, que protocolo revisado aqui.
Sim. Só poderia fornecer para nós, então, para que ele pudesse já fazer essas cópias? O Dimas está aí. Ele viu? Essa daqui já é uma cópia.